Pois é, e foi pro ar na noite da última segunda-feira o famigerado Arena SBT. Não o Arena Sport TV, aquele acabou, mas o Arena SBT que já existia e foi resgatado em um novo modelo agora que o SBT, bom, se você não mora em Marte, acabou de chegar na Terra, você sabe que o SBT comprou os direitos da Copa Libertadores da América até 2022 e se utiliza desse programa, que vai ter caráter semanal, toda segunda-feira ali 15 para a meia-noite, para colocar o ensejo de que agora também o SBT é um canal que transmite futebol e por isso coloca esse programa com caráter de debate para poder movimentar a sua audiência, lembrando todo mundo que o futebol também estará presente no canal. E aí eu tenho muita coisa para falar, mas eu tinha feito muitas críticas ao programa antes dele ir para o ar, dizendo sobre uma simples questão que para mim é importante, o fato dele ser gravado. Mas ele foi gravado no final da tarde da segunda-feira, então assim, a distância entre a gravação dele e o momento que ele foi para o ar foi pequena. Isso não fez o que eu temia, que fosse os assuntos ficarem antigos demais. Claro, ainda corre-se o risco de acontecer alguma coisa bombástica nesse intervalo entre que o programa é gravado e entre o ao vivo e esse assunto ser simplesmente ignorado. Mas nesse primeiro programa, que é a resenha que eu trago aqui hoje, a minha opinião sobre o que eu achei desse Arena SBT, isso não foi um problema de fato, porque nada de relevante aconteceu nesse intervalo, que foi pequeno, repito. Então o que a gente pôde ver foi um programa ali construído independentemente dele ser ao vivo ou não, com as suas coisas positivas e negativas. Já adianto que para mim, muito mais negativas do que positivas. Bom, eu já não sou um fã total, por exemplo, do Fox Sports Rádio. É um programa para mim que é muita gritaria, é muita troca de farpas, é um tipo de jornalismo que não é o que me cabe bem, não é o que eu gosto mais de assistir, não é por exemplo, o que eu sempre gostei, cresci assistindo, que é a ESPN Trajanista, que já não existe mais. É muito popularesco, né? Mas estava esperando alguma coisa nessa linha, alguma coisa, como eles foram buscar lá o Benja trouxe consigo o seu fiel escudeiro, o Robin ali, que é humano, eu esperava uma pegada mais Fox Sports Rádio. Mas a coisa foi pior ainda do Fox Sports Rádio. Bom, se você não acha o Fox Sports Rádio ruim, eu posso mudar a maneira de dizer. Foi mais popularesco do que o Fox Sports Rádio, no que se diz respeito ao que a gente vê diariamente na Fox. A gente viu aquelas velhas discussões com gritaria que a gente via nos programas antigos do Milton Neves na Record no horário do almoço, lembra? Brincadeirinha sem graça, essa coisa de vamos fazer uma aposta, se você perder você vem fantasiado de Mulher Maravilha. Essas coisas que parece que sempre quando um programa de debate é estendido para a TV aberta, as pessoas partem do pressuposto que quem assiste TV aberta são pessoas completamente retardadas. As pessoas que produzem programas de esporte para TV aberta partem do pressuposto que quem está assistindo é retardado, que não tem a menor condição de absorver um debate mais profundo sobre qualquer assunto, que simplesmente você pode jogar gritaria, polêmica e tal, que as pessoas vão abraçar. E aí a gente tem que comentar a respeito das pessoas que participaram. Acho o Theo José muito bom, ele estava como convidado no programa, ao que eu li no UOL, parece que a participação dele não vai ser fixa no Arena SBT, mas foi o melhor ali da participação, ainda que ele tenha falado algumas coisas com as quais eu não concordo, porque claro, todo mundo tem a sua respectiva opinião, e aqui eu não estou para analisar a opinião de A, B, C ou D, mas o desempenho, e eu acho que o desempenho do Theo José foi bom. O Benja me pareceu um pouco desconfortável ali apresentando um programa em pé, etc e tal. Claro, a gente tem que dar um desconto, é o primeiro, deve melhorar e tal, mas não sei, eu achei que foram muitas pautas e pouca profundidade para todas elas. Falaram sobre muitos assuntos nesse tempo que sobrou, porque teve 20 minutos de entrevista com o Tite, então acho que nesse tempo que sobrou resolveram falar de muita coisa e falaram sem absolutamente nenhuma propriedade de tudo. Achei boa a intervenção, por exemplo, do Cicinho, que foi o primeiro cara que eu vi falar a respeito do Heinz, técnico que o Palmeiras está interessado, até agora não fechou, porque o Cicinho jogou com o Heinz na Roma, falou um pouquinho da personalidade do jogador, foi uma coisa ali que eu achei que o programa entregou bem. Mas, por exemplo, o mesmo Cicinho, em dado momento do programa, chegou a falar que o Flamengo estava se afundando em dívidas. Mas que mundo que o Cicinho vive?
O Flamengo é um dos times mais bem resolvidos na questão de dívida. Pelo menos a gente criticou demais a diretoria do Flamengo com relação a uma série de posturas aqui esse ano, nessa condução da pandemia, medida provisória, apoios com o governo, etc. Mas, se tem uma coisa que essa diretoria, inclusive já anterior, era passível de elogio, é o controle da questão financeira. Então a gente não sabe de onde ele tirou isso, entendeu? O Sheik... Pô, um Sheik comentando, vou falar o que do Sheik? Nunca foi comentarista, né? O Mano, que é fraco, sempre foi fraco. Todo respeito a ele como profissional, mas qual que é o sentido de você trazer o Mano para você comentar num programa? Com tanta gente boa por aí, né? Então assim, a montagem da equipe foi ruim, o resultado é ruim e as pautas foram ruins. Não que as pautas sejam ruins, mas a escolha de muitas pautas para pouco tempo e conversa sem muita profundidade, para mim foi ruim. Aquele atestado básico do Homer Simpson, sabe? Da tal discussão lá de pauta do Jornal Nacional, que o William Bonner fala que a gente tem que partir do pressuposto aqui que o cara está assistindo em casa é o Homer Simpson, ou seja, a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas que estão assistindo isso são tolas, burras e que, portanto, não podem absorver nenhum tipo de discussão mais cabeça, nenhum papo mais cabeça, nenhum tipo de reflexão. E aí você apela para gritaria, apela para discussão, apela para as brincadeirinhas, e aí acabou se tornando um programa insosso, estilo aqueles debate-bolas do Milton Neves antigos. Só faltou os caras fazerem um caixão pro Corinthians lá. Então assim, achei um programa muito fraco, o horário muito ruim também, 15 para meia-noite, não facilita a vida de ninguém, vai até 1h da manhã o programa numa segunda-feira que, né, as pessoas aí em geral, na segunda-feira esse horário já estão se caminhando para dormir, porque afinal trabalharam o dia inteiro e estão cansadas. Então um horário ruim, longe do horário nobre, um elenco, repito, fraco na minha opinião, as pautas foram mal escolhidas, o jeito de se tratar as pautas foi muito mal escolhido também, mas claro, nem tudo que é ruim é impossível de se piorar, e nem tudo que é ruim é impossível de se melhorar. A gente vai ter que continuar analisando o programa para ver se ele pode crescer ou se ele pode piorar mais do que ele já foi. Às vezes a tendência é que piore ainda mais, porque teve um dado muito importante aqui que é a audiência, foi muito fraca. O SBT perdeu 47% da audiência que ele tinha no horário com relação à semana passada. Ou seja, ele perdeu quase metade da audiência com esse programa. O resultado de audiência foi muito ruim, mostrando que o público não está mais procurando esse tipo de jornalismo sem graça, de debate insosso. As pessoas querem algo mais, sabe? Se é para falar sobre futebol, ainda mais fora de um horário nobre, vamos de repente aprofundar o assunto, a discussão, vamos trazer pessoas mais embasadas sobre o mundo do futebol, o que nele acontece hoje em dia. Não essa onda de ex-jogadores que são fracos. O Cicinho, gente, coitado, não tem condição nenhuma de ser comentarista. O Sheik, um excelente cara, puta, tenho muita vontade de tomar uma cerveja com o Sheik, trocar uma ideia e falar sobre histórias do futebol. Agora, como comentarista, sabe, elogiando o Marcos Braz, porque o Marquinhos, não sei o que, não dá, cara, eu não consigo engolir, então, o Mano, em dado momento, pedindo a volta do Alexandre Matos no Palmeiras, sabe, são discussões, assim, completamente ultrapassadas, então, assim, é aquele tipo de coisa que você fica sentado ali. Eu tava assistindo, juro, só porque eu tinha prometido pra vocês que eu faria uma resenha do programa, porque putz, cara, foi difícil. Foi assim 1h15 da minha vida ali suada pra assistir. Poderia estar vendo Netflix, poderia estar vendo, não sei, cara, qualquer outra coisa, sabe? Mas aquilo ali eu fiz assistir porque prometi que faria a resenha, não tinha como ser melhor do que isso. Porque eu tenho que ser sincero aqui. E aí, claro, vocês podem discordar, muita gente pode ter gostado do programa, eu respeito a opinião, e se você discorda da minha opinião, não tem problema nenhum, a gente pode ter opiniões conflitantes, e ainda assim a gente pode trocar ideias, a gente pode debater, não precisa, seu babaca, não precisa disso, gente. A gente tá numa era que ninguém pode discordar de mais ninguém sobre política, sobre futebol, sobre nada, que vira um ringue, todo mundo quer acusar o outro, xingar o outro. Calma, tenha calma. Eu entendo, muita gente pode ter gostado e aí gosto não se discute.
Às vezes um programa desse é para você, não é para mim, e funciona. Mas o que a audiência mostrou, e aqui a perda de audiência é bastante grande, segundo o que o UOL apurou, o SBT não esperava nada muito acima disso e tá tranquilo para ver o que vai acontecer nas próximas segundas-feiras, que ele acha que é um programa para ir se consolidando. Mas se isso continuar, se as audiências baixas continuarem, esse programa pode mudar de horário, esse programa pode não virar ao vivo como era a expectativa do próprio SBT, ao passo que ele fosse melhorando na audiência, ele se tornar ao vivo. Então a notícia é ruim para todo mundo. O programa foi ruim e isso refletiu na audiência. Tem muita gente que acha que quanto pior o conteúdo, melhor a audiência. O YouTube é um pouco reflexo disso, né? Você vê cada canal babaca por aí que tem milhões de audiência e fala, meu Deus do céu, o Brasil tá perdido, o mundo tá perdido. Mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim que funciona. Eu sempre tendo a acreditar que quanto mais qualidade você trouxer para um determinado programa, melhor será a audiência, melhor será o público. Pode ver, todos os vídeos que a gente fez aqui, que foram trabalhos jornalísticos do Futiboteco, trabalhos que a gente deu duro para fazer, reportagens investigativas, coisas, docs muito legais. Por exemplo, o doc que a gente fez da MP foi uma coisa que muita gente conheceu o canal por conta disso. O doc que a gente fez a respeito dos supostos plágios do Jorge Nicola lá, que deu muita repercussão, muita gente conheceu o canal por conta disso. Foi um trabalho jornalístico do canal, então foi... a audiência também está atrelada à nossa qualidade aqui no dia a dia. Então me recuso a pensar que as pessoas querem algo ruim. Eu acho que a TV entrega algo ruim e acostuma as pessoas com algo ruim. Então você entrar no SBT e ver um programa num nível pior que a gente vê na Band do Neto. O Neto, desculpa, mas o Donos da Bola, a qualidade do Donos da Bola hoje, por mais que muita gente critique e não goste, é muito maior do que o que eu vi ontem no SBT, com todo respeito às pessoas que participaram do programa. O Neto tá voando perto do que eu vi no SBT ontem, então não tinha como ser diferente. Muito fraco esse programa, espero que melhore, espero conseguir ter saco para continuar assistindo, não prometo, a verdade é essa, até porque o horário não favorece, mas vamos ver, nem tudo que é ruim, de repente... é impossível de melhorar. Quem sabe, tomara que melhore. E se acontecer, se o programa melhorar, não teria o menor problema de vir aqui, voltar e elogiar. Beleza? É isso, mas quero saber o que você achou. Quem assistiu? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do programa. Deixa um like se gostaram do vídeo. Um dislike se não gostaram, não tem o menor problema. Se não conhecia o canal, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho para não perder absolutamente nada. E claro, agora faça parte do nosso grupo do Telegram. Os membros, a partir do plano pleno aí, podem fazer parte, trocar ideia de futebol com a gente o dia inteiro. Então fica à vontade para saber mais clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. É isso, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.